Agora 12 horas 32 minutos em Natal, 12h32. Na nossa entrevista de hoje é muito especial, tá, gente? Hoje em homenagem ao nosso Outubro Prateado, uma campanha dedicada à valorização da pessoa idosa, com foco no envelhecimento saudável e também na promoção de direitos. Hoje temos a honra de receber a geriatra Ângela Costa e ela vai aqui compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento e também nos inspirar com orientações sobre como viver a terceira idade com saúde, dignidade e, claro, qualidade de vida. Vamos falar sobre cuidados, prevenção, inclusão e muito mais com a sua participação. Inclusive, eu convido 981 11 91 90 para você estar interagindo aqui com a gente. Então, vamos nos preparar, vamos começar essa conversa enriquecedora. Ângela, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Total. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de vir conversar com você aqui sobre um tema que eu gosto demais, sou suspeita, né? Que é o envelhecimento saudável, sem uma fórmula mágica, sem remédios mágicos, apenas com orientações do estilo de vida. Maravilha. Ângela, como é que a geriatria contribui para promover o envelhecimento saudável e, claro, melhorar, como você falou agora mesmo, a qualidade de vida das pessoas idosas? A geriatria, eu digo que todos os dias eu levanto essa bandeira educacional. Porque o geriatra, ele é tido como o médico do idoso, doente e frágil. Todo mundo ainda tem, assim, a maioria das pessoas ainda tem esse conceito. Isso. Só que esse conceito, ele vem se atualizando há um tempo e mostrar que o geriatra, que é o médico que estuda o envelhecimento, ele está para promover também o envelhecimento saudável. Então, nós não cuidamos só de pacientes idosos, frágeis. Nós também cuidamos de pacientes mais jovens que querem envelhecer com saúde. Ângela, e como é que você escolheu? Porque dentro da medicina, vocês vão escolhendo ali as vertentes ou a área, né? O melhor. Como que você chegou e disse assim, você geriatra? Por coincidência, ontem eu ouvi o podcast de Alexandre Kalash, que ele é bem, né, envolvido com a área da gerontologia, para Ana Beatriz, e ele dizendo que fez um estudo na época sobre a geriatria e via que as pessoas que tinham contato com pessoas idosas na infância geralmente iam mais para esse lado do que as pessoas que não tinham contato. Por que eu vou dizer? Porque na minha época da graduação, eu terminei há 19 anos, a gente não tinha nem como uma disciplina eletiva, a geriatria. Sim. Eu conheci a geriatria através de um professor que era geriatra e que a gente acompanhava na clínica médica. E o que é que eu percebia? Tinha muita, que a gente chama muito contato com o idoso, gostava muito de ouvir as histórias e tal. E da minha turma de 70, só eu fui fazer geriatria. Olha. Mas aí tá lá na história de Alexandre Kalash, lá no subconsciente, que ele disse que fez um trabalho lá em Londres e via justamente pessoas que não tinham contato com a geriatria. Quem é que decidiu fazer e realmente ficou na área? Então, eu digo que eu tive muito contato com meus avós, participação realmente ativa na minha infância, adolescência, e gosto muito de ouvir as histórias das pessoas idosas. Então, isso aí veio a afinidade. Então, durante a graduação, a geriatria é uma especialidade que a gente puramente clínica, porque a gente não vê só o idoso, mas também vê a parte da cardiologia, da endocrinologia, de tudo um pouco voltado para a pessoa que está envelhecendo. Eu gostava muito dessa parte. Olha que maravilha, né? E quais são ali os principais aspectos que o Outubro Prateado ele destaca para valorizar a pessoa idosa na sociedade? O Outubro Prateado é uma campanha muito importante, né? Prateado pelos nossos cabelos. Sim, eu já estou aqui prateados. Com as minhas madeixas. Nós já estávamos conversando sobre isso. Para levantar justamente, eu digo que é para combater o velhismo. O que é o velhismo, né? É aquela pessoa que não quer envelhecer, porque tem medo do envelhecimento. Ela diz assim, não quero, mas todos vamos, né? Ninguém quer morrer jovem, né? Todos vamos envelhecer. Mas na hora que você tem a oportunidade de conhecer como é o processo, você passa por ele de uma forma mais tranquila. Não é que é fácil, mas você vai saber o que vem por aí. A sua avó não teve a oportunidade que você tem hoje, de saber que você pode, na nossa faixa etária de 40 e poucos anos, já está fazendo coisas que vão repercutir daqui a 10, 20, 30 anos. Que a expectativa de vida hoje, na casa dos 80, então a gente tem como hoje fazer o que a gente chama de prevenção. Então, o Outubro Prateado, ele chama atenção para isso, para que as pessoas não olhem para o envelhecimento
de uma forma que eu digo pejorativa, de uma forma entristecida, que se você tem esse olhar sobre o seu processo de envelhecer, procure ajuda de um médico de confiança, às vezes até de um psicólogo, muitas vezes, para você entender por que é que esse processo está lhe deixando tão angustiado, né? Então, o envelhecimento saudável, ele envolve não só a parte social, né, eu digo a parte de saúde do indivíduo, porque o indivíduo que envelhece bem, ele envelhece bem para a família e para a comunidade. O envelhecimento saudável diz direito ao indivíduo, à família e à sociedade. Certo. Na hora que a pessoa envelhece com mais saúde, ele convive mais com a família, e ele pode contribuir com a sociedade também, seja em projetos voluntários ou não. Existe um projeto, se não me engano, do Sebrae, que por 50 a mais, para as pessoas que querem começar a empreender após os 50 anos, né? Então, incluir essa pessoa, dizer que ou a aposentadoria ou a virada apenas de um número, não quer dizer o fim. É o início de um novo ciclo da vida, né? Entendeu? Verdade. E quais são as mudanças que são necessárias fazer, por exemplo, no estilo de vida, na alimentação, essa questão de exercício? Eu estou vendo muito hoje as pessoas idosas se preocupando mais, né, com essa questão dos exercícios. O que é que a senhora recomenda, então, para o envelhecimento? A atividade física geralmente é o mais conhecido dos pilares do estilo de vida saudável. E tirar uma pessoa do sedentarismo, aquela pessoa que nunca teve atividade, eu não posso chegar e dizer assim, vamos fazer 5 dias na semana, né, de atividade física. A gente tem que ir aos poucos e começando e buscando a motivação daquela pessoa para colocar atividade física na sua vida. Por quê? Porque às vezes, se você é bom para a saúde, fica muito vago. Então, se você disser que você está hoje prevenindo a sua autonomia, que você quer ir a um supermercado sozinha, você quer abaixar para pegar uma sacola, pegar um neto no braço, você precisa de força. Qual é a diferença do que sua avó tinha para o que você tem hoje? Você sabe que hoje você faz o que a gente chama de poupança de músculos, com a musculação. Por isso que hoje existe uma grande campanha de conscientização do poder da musculação, que não é só ficar, como diz, forte, né? Não é só questão de estética. Você está protegendo o seu envelhecimento contra quedas, contra fragilidade, porque você vai se tornar não uma pessoa musculosa, mas uma pessoa que tem a preservação da força, né? Então, aliada à atividade física, vem a atividade que a gente chama aeróbica, que pode ser das mais diversas, desde a caminhada, a corrida, que está bem alta, a dança. Eu tenho uma paciente de 95 anos que, desde sempre, ela vai aos bailes e leva sempre o dançarino para acompanhar, né? A questão da parte social da atividade física, né? Zumba, dança, qualquer outra coisa. A alimentação saudável que vem junto é você tentar evitar, né, o que são os ultraprocessados, as comidas processadas, é aquela velha frase das nutricionistas: descascar mais do que desembalar mais, né? É você tentar colocar na sua dieta um carboidrato que seja de fácil digestão, tem que ter, não pode ser muito restrita. A questão da proteína, porque você tem que ter proteína para poder ter músculo. Então, você fazer musculação, né? A questão das gorduras que a gente chama saudáveis, azeite, o óleo do abacate, beber água, faz parte da alimentação saudável. Grãos integrais para que o seu intestino funcione bem. Claro que cada pessoa, isso não é uma receita de bolo, cada pessoa vai ter a sua particularidade. Pessoas que precisam suplementar déficits de vitamina, ou até a história do uso da creatina, né? Tem que ver a condição física de cada pessoa para poder indicar também a questão da suplementação. Aí você diz, esses são os mais famosos. Mas vem lá, dormir bem. Sim, importante demais. É importante, né? Porque o cérebro precisa descansar, entre aspas, para trabalhar melhor. Até um paradoxo. A gente precisa dormir para que o cérebro processe aquela atividade do dia inteiro, para armazenar as memórias, né, para você descansar. Então, as pessoas mais jovens, elas tendem a dizer que a gente se adapta o sono à rotina. Mas, na verdade, a gente tem que priorizar o sono. Outro pilar que é muito importante, cuidar do lado espiritual, independente da religião.
As pessoas que se dedicam ao lado espiritual, elas atravessam os desafios do processo do envelhecer com mais resiliência. Com mais, elas entendem até, às vezes, resiliência e um propósito novo de vida. Outra coisa que é muito importante, que a gente pensa que não é, conexões. É você se relacionar com outras pessoas, seja desde o grupo familiar, desde os grupos das amigas, né? Aquele encontro para tomar um café, um chá, seja o que for, o grupo da igreja. Então, aquela pessoa que tem uma vida social, de cuidar dos seus relacionamentos é muito importante. Por isso que a pandemia veio devastando, né? Veio abrindo muitos quadros depressivos, quadros cognitivos, pela ausência desse convívio social. E fechando com, não menos importante, a saúde mental. Porque é um contexto. O corpo e a mente têm que estar interligados. Então, se esse processo está gerando sintomas de humor, ansiedade, depressão, não é normal do envelhecimento a rabugice, tá? Eu digo muito isso. Não é normal, né? É porque é da idade. Não é normal, tá? Às vezes alterações de comportamento, tudo isso tem que ser avaliado. Se fosse para falar com você aqui, a gente dava umas 3 horas de programa sobre isso, né? Mas quais são ali os sinais de alerta para os familiares ficarem atentos para observar, para garantir justamente a saúde física e mental dos idosos? Pensando em mental, que a gente estava já falando agora, né? A mudança de comportamento, seja ela não só para o lado da agressividade, irritabilidade, mas às vezes aquela pessoa que era mais recatada começa a ficar mais desinibida, usa palavras que nunca usou, às vezes até a questão da hipersexualidade daquela pessoa, a gente observa mais nas mulheres, porque choca mais, né? Sim, sim. A sociedade tende a se chocar mais, mas vai dizer que o idoso, ele está, como diz a gente aqui no Nordeste, enxerido, né? Mas não é só isso. Às vezes aquela apatia, aquela falta, aquela pessoa que era sempre envolvida nas coisas não quer mais ir à igreja. Aquela pessoa não quer mais ir aos encontros de família. Isso dá um sintoma de alerta para a gente prestar atenção na parte mental. E a questão da dificuldade de realizar atividades. Aquela pessoa que sempre participou de tudo, mas não quer ir por quê? Sentiu fraca, teve uma queda, tem medo de cair de novo. Sim. O que é que as pessoas vão dizer de mim? Eu estou frágil, né? Então, tudo isso a gente avalia na consulta. E existem diversos sintomas que a gente pode incluir como normal na idade, que às vezes não são. Vou dizer pra gente mesmo, no dia a dia. As pessoas, elas andam com uma necessaire na bolsa. Olha quem tem a necessaire na bolsa. Com o analgésico para dor de cabeça, o remédio do estômago, o remédio da náusea. Então, assim, a gente normaliza a dor que a gente está sentindo. Só que, na verdade, não é normal. Então, se você tem uma dor recorrente, muita dor de cabeça, dor de estômago, mal-estar, tem que ser investigado para a gente pensar o que é que está acontecendo, que a gente está tentando normalizar, mas é o corpo da gente, ó, avisando que tem alguma coisa errada, né? Com quantos anos eu procuro um profissional da área? Assim, eu cheguei 50, 60, não sei. Essa pergunta é super importante, apesar de ser muito comum em todas as entrevistas, né? Como eu estava dizendo lá no começo, o geriatra era visto como médico do idoso doente. E tem muito idoso hoje que vai muito chateado para a consulta levado pelo filho. Então, eu digo que, assim, a partir de 60 anos, esse número 60, né, vem lá, parece que você vem com uma caixinha dizendo, agora eu tenho que ir pro geriatra. Mais. Mas eu não digo 60, tá? Eu digo a partir pelo menos dos 50 anos, se você quer envelhecer bem. Por quê? Aos 50, se você já tem alguma doença, alguma morbidade, pressão alta ou diabetes, se tem histórico familiar de alguma doença crônica que precise ser acompanhada, né? As pessoas às vezes têm muito com medo do Alzheimer, do quadro demencial, quando tem na família. Existem as doenças que aparecem com o envelhecimento que a gente rastreia, alguns tipos de câncer, que também faz parte do geriatra. Nesse outubro prateado e também outubro rosa, o geriatra também pede mamografia para as pacientes idosas, não só por questão de idade, tá? A gente às vezes pede para um paciente que tem um pouco mais de 70 anos, mas que tem uma expectativa de vida longa. E se ela sentiu alguma coisa diferente, a gente tem que investigar sim. Então eu digo que você vai ao geriatra com quantos anos você quiser. E também se sentir bem, né? Porque às vezes a pessoa que sofre de velhismo, como eu estava falando, ela não quer ir, não.
Ela não quer ir de jeito nenhum porque ela está sentindo que o envelhecimento está chegando. Mas a gente está aqui para ajudar a passar por esse processo e entender por que que a mente está com esse tipo de pensamento. É isso, né? Prevenir é melhor do que remediar. Sempre, né? Sempre. Prevenir sempre será melhor do que remediar. Doutora, e quais seriam ali os direitos previstos no Estatuto do Idoso, né? Que são essenciais para a gente garantir o acesso à saúde e à dignidade na terceira idade? Isso. Hoje, que já com o Estatuto, né, da pessoa idosa, as pessoas idosas, elas têm direito ao acompanhante, né? Seja em qualquer ambiente de hospital, ou consulta médica, ou até em qualquer outro lugar, é um direito que seja, né? Hoje, eu digo que, graças a Deus, modificaram o símbolo dos 60 a mais, que era lá o quê? O velhinho com a bengala, né? Era. Graças a Deus, hoje é uma pessoa de pé e o símbolo lá. 60 a mais, né? Pra gente tentar incluir essa pessoa no processo do envelhecer. A pessoa, ela tem direito, a pessoa idosa tem que ter direito, como todo mundo na Constituição, à saúde, ao serviço de assistência social, às vezes aquela pessoa idosa que não teve filhos, que não tem um amparo, né, familiar para acompanhar, às vezes tem um sobrinho, às vezes não tem ninguém. Então ele tem direito sim a um acompanhamento dos diversos programas e políticas de saúde e de acolhimento social, né, das pessoas idosas. Elas têm sim que procurar saber ler o estatuto para saber, porque às vezes a pessoa não entende que tem direito, né? Que acha que é um direito e um dever. Então, conheça, leia, conheça o Estatuto do Idoso para conhecer o que você realmente tem direito e tomar propriedade disso. E de que forma a senhora enxerga também essa questão da tecnologia? Porque tem alguns que querem ficar sozinhos, né? Isso. De repente, uma forma de monitorar eles, dispositivos de monitoramento, como eu falei, no cuidado com esse idoso. É possível também? Possível, sim. Hoje em dia, nós temos desde relógios, que eles têm sensores de queda, né, são conectados a aparelhos na casa ou o telefone dos filhos. A gente tem desde essa tecnologia até a própria conversa via online, Sim. né? Hoje, graças a Deus, pelo menos a gente já tem essa ferramenta no período da pandemia para que as pessoas pudessem conversar. Então, a tecnologia, ela vem com muita coisa boa para orientar, ajudar, tal, monitoramento de saúde. Hoje em dia você não precisa necessariamente furar tanto o dedo para ver a glicemia, você já tem aparelhos, sensores, mas tecnologia também tem que ser vista com muito cuidado, porque infelizmente existem muitos golpes. Sim, sim. Né? Nos aplicativos de mensagem, nas redes sociais, a gente orienta muito que não clique em links desconhecidos, né? Às vezes chega aquele e-mail avisando, ou aquela ligação avisando, olha, você foi sorteado, mas para isso, para você receber o seu valor, clica aqui, faça um Pix, entendeu? Então, a gente... É até um lado bem importante de se trabalhar com as pessoas idosas para que elas não tenham medo da tecnologia. Usar a tecnologia a nosso favor, mas também conhecer o que seja realmente prejudicial, para não estar aí clicando. Por exemplo, acontece muito de um número diferente, pega a foto da gente, manda um WhatsApp pro pai, pra mãe, eu perdi meu telefone, tô trocando tal. Não faça, nunca. Ligue pro seu filho, pro número que você tem, confirma a informação, porque para evitar cair numa coisa que é muito comum, né? De golpes. É isso. A senhora poderia também compartilhar alguma história assim? A gente sempre pede, né? Inclusive. Tem várias. De um paciente que chegou muito debilitado e depois que eu acredito que vocês nessas conversas, muitas vezes indicam até psicólogos, não sei, e ele houve ali uma mudança positiva. A geriatria, ela não trabalha só. Além da gente trabalhar com os outros especialistas, a gente trabalha muito com a equipe que é multiprofissional. Sim. Fisioterapia, dentista, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicólogo, nutricionista, educador físico. A gente trabalha em conjunto com as outras equipes. E existe sim histórias de idosos, por exemplo, que inclusive veio em cadeira de rodas, bem apático, bem sem contactuar com a família.
E às vezes numa revisão de medicamentos. Olha, interessante, né? Essa que eu estou me lembrando foi uma revisão de medicamentos. E introdução da equipe multi junto, de reabilitar a marcha para voltar a andar. Porque tinha condições de voltar a andar, porque tem pacientes que realmente não têm. E ela veio andando na consulta. Ao tempo, quando a gente abre a porta e chama, chega a se surpreender. A gente ainda se surpreende com esse tipo de coisa. Então, não só hábitos de vida, mas o geriatra, ele revisa todas as consultas. Ah, mas é o mesmo remédio. Mas vamos lá. Como é que tá? Tá dormindo demais? Tá dormindo de menos? Tá interagindo menos? Para que esse remédio? Quem passou? Pra gente até, às vezes, conversar com um colega e, vou lhe dizer, acontece muito. Da gente fazer revisão de medicamentos. E como é que a sociedade, como é que eu, nossa amiga aqui Joyce, todos os nossos ouvintes, você que está agora nos acompanhando, como é que a gente pode combater o idadeísmo, Isso. né? E promover uma visão assim mais positiva e mais inclusiva também. O idadeísmo, etarismo ou velhismo também, como eu chamo, né? Que é o preconceito que as pessoas têm com as outras pessoas pela idade. Porque entende-se que a pessoa mais velha, nesse conceito, tá? Não é o conceito normal. Entende-se que a pessoa mais velha, ela não participa mais de nada. Não serve para nada. Né? Então, você já está olhando para aquela pessoa com preconceito, apenas pela idade. Eu digo muito aos pacientes que a gente não trata um paciente pelo exame, não trata o paciente pela doença, a gente trata o paciente nem pela idade, a gente trata pela funcionalidade. Eu conheço pessoas, pacientes com 90 anos, são maratonistas. Eu vou investigar o que eu puder investigar nesse homem para que ele tenha uma vida normal, né? Como também tem pessoas um pouco mais jovens, mas que têm uma certa fragilidade. Mas nem por isso eu não vou incluir essa pessoa em reuniões de família, em movimentos, às vezes eu faço uns movimentos que eu chamo café com a geriatra, fazer já um spoiler meu, e chamo alguns grupos de pacientes para que eles interajam, que eles participem de movimentos de atividade física. Se eu não corro, eu caminho. Não preciso correr, né? As corridas estão muito em alta, não preciso correr, eu caminho. Eu participo da vida da sociedade. Então, a gente tem que tirar esse estigma de que 60, você virou a chave, fez 50, tinha 59, fiz 60, hoje sou uma pessoa velha, acabada, não serve para nada. Pelo contrário, a gente tem que agora aproveitar um novo ciclo da vida e tentar incluir essas pessoas. Tem gente que diz assim, mas eu vou conversar o quê com meu avô? Eu digo, então, existe até aqueles uns joguinhos que às vezes alguns laboratórios fazem de recuperar as memórias. Puxa, conversa. Veja alguma coisa que seja, assim, em comum. E assim você consegue incluir, desde da criança o idoso, né? Quanto mais as pessoas do meio, o que é que a gente tem para aprender? Às vezes, eu tenho pacientes que a última consulta, ele é a primeira vez. Então, eu sempre começo, nasceu onde? É de onde? Porque às vezes a gente puxa uma pessoa em comum, uma história em comum. Isso. E aí, minha filha, aí vai. Aí eu digo, eu anoto muito para as minhas aulas essas histórias, né? Segundo o seu Silva Santos, já estou citando, ele não é meu paciente, mas a esposa é. Ele disse que o saber, 99, tá? Não ocupa espaço. Então, ele sempre lê, está sempre com um livrinho novo e lendo coisas diferentes, porque ele é médico de formação, mas estava lendo quiropraxia, astronomia. Por quê? Porque ele pode descobrir coisas novas. Sim. Então, não vamos julgar as pessoas pela idade. Vamos tentar incluir o máximo que a gente puder pela funcionalidade e autonomia que essa pessoa tem. Eu estou impressionada também porque muitas empresas estão contratando pessoas mais velhas, inclusive, para voltar ao mercado de trabalho, né? Devido à questão também da experiência deles, né? Exatamente. Olha a experiência, né? Tem até um filme que chama O Senhor Estagiário, que era um senhor que ficou viúvo e estava aposentado. E ele foi ser estagiário numa dessas empresas que, né, tudo era digital, tá, não sei o quê. E as pessoas olhavam para ele como se ele não... O que é que esse homem vai fazer aqui, né? E ele começou apenas arrumando uma mesa que tinha lá. Só jogava tudo lá. Ele começou apenas arrumando aquela mesa. Quando ele fez isso, ele despertou a atenção da
da chefe que organizava, uma moça de 30 anos, né? E aí, ele não sabia nada de informática. Mas os jovens começaram a incluí-lo na parte da informática. Então, a gente tem que aproveitar o momento da experiência que essas pessoas têm de vida, de maturidade, e tentar incluir numa atividade que também faça sentido para ela, né? Porque às vezes a gente tenta incluir numa coisa que não faz sentido. Então, por isso que eu estou dizendo que existe esse projeto do Sebrae a partir de 50 anos, que eles chamam, né? Eu acho que é geração prateada, é alguma coisa assim. Gustavo Forpino estava falando. Então, justamente porque 50 anos, 40 anos, minha gente, 40 anos. Se você olhar os 40 anos passados, é como se fosse... eu não sei nem como, né? De a gente comparar, né? Hoje a gente deu um salto muito grande na questão de autonomia e funcionalidade. Verdade. Olha, a gente falaria aqui, como você falou, 3 horas, fácil, né? Fácil aqui. É um assunto extremamente relevante, importante. Queria que você viesse novamente, futuramente para cá. De portas abertas. Mas também, se alguém quiser conhecê-la um pouco melhor e um pouco do seu trabalho, divulgue suas redes sociais. O bom médico, às vezes ele fica escondido atrás do celular, porque às vezes tem realmente dificuldade de botar o rosto na mídia. E isso para mim foi um desafio. De 2021 para cá, eu comecei a ir justamente para as mídias para divulgar informação boa, porque os pacientes gostam. Então, eu comecei com o Instagram, Ângela Costa Geriatra, né? Quem ainda não segue. E as lives que eu fazia no Instagram começaram a migrar para o YouTube. Olha. Que ficou com o mesmo nome, Ângela Costa Geriatra, já tem 2 anos o canal. E virou um podcast. Café com a Geriatra, no Spotify. Então, todos os vídeos, eles estão lá no YouTube, porque as pessoas que não têm Instagram, que têm dificuldade, o YouTube, ele é mais... como é que eu diria, mais acessível, né? Então, a gente começa a divulgar. Então, quem não conhece, quiser conhecer meu trabalho, quiser ver histórias, tem um episódio só de histórias que inspiram e que é muito bacana, sabe? O trabalho, e estou aqui à disposição para dúvidas, que podem mandar no direct, sugestões de vídeos. Então, estou à disposição. Maravilha. Fala novamente, por favor, seu Instagram. Ângela Costa Geriatra. Responde lá no direct, tranquilo. Respondo tranquilo. Quem responde sou eu. Eu que tomo conta da minha rede social. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a gente você tem que te pela liberar. oportunidade. 12h59. É que eu vou voltar. Muito obrigada mais uma vez. Por nada. E uma próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. E você que perdeu a nossa entrevista, chegou agora, corre lá no nosso canal no YouTube, Rural de Natal FM. A gente vai a um rápido intervalo e eu volto já já.